Aula 1. O que é ansiedade? Por que o seu corpo vive em alerta? Esse é um mini curso Vencendo a Ansiedade. Você sente que a sua mente nunca desliza? Seu coração acelera, nada, do nada, e o corpo fica cansado, a respiração muda e aparece que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Muitas pessoas vivem assim diariamente e acham que está ficando fraca, perdendo o controle ou até mesmo enlouquecendo. Mas existe uma coisa muito importante que você precisa entender. A ansiedade não acontece só na sua mente. Ela afeta o corpo inteiro. E hoje, nessa aula aqui, como você vai entender por que o seu corpo vive em alerta, como a ansiedade funciona e por que você não deve se culpar pelo que sente. Porque talvez, pela primeira vez, você vai perceber que o seu corpo não está tentando destruir você. Ele está tentando proteger você. Então, seja muito bem-vindo a essa aula, esse mini curso. Hoje vamos falar sobre o que realmente é ansiedade. A diferença entre ansiedade normal e ansiedade excessiva. Porque o cérebro entra em estado de alerta, o que o cortisol e a adrenalina fazem no seu corpo e por que os sintomas físicos parecem tão reais. E no final dessa aula eu vou deixar um exercício muito importante para você começar a entender melhor a sua ansiedade. Então, já deixa o seu gostei aí, se inscreva no canal para a gente começar com o pé direito. Então, a ansiedade é uma resposta natural do corpo e foi criada para proteger você. Então, imagine um ser humano na antiguidade diante de um perigo real. Então, o cérebro precisa agir muito rápido. Aceleração, o coração, vai acelerar o coração, vai aumentar a respiração, vai deixar o músculo preparado, aumentar a atenção. Tudo isso serve para a sobrevivência. O problema é que hoje, o cérebro reage da mesma forma, mesmo sem perigo real. Às vezes, um pensamento, uma preocupação, uma lembrança ou um medo do futuro já é suficiente para ativar esse sistema de alerta. Aí começam os sintomas da ansiedade. O corpo já entra em sobrevivência, em modo de sobrevivência. Mesmo quando você está apenas sentado em casa. O seu cérebro já não diferencia muito bem o perigo real, o perigo emocional. Então, ansiedade normal versus a ansiedade excessiva. Existe uma ansiedade saudável, por exemplo, antes de uma entrevista de emprego, bem normal,
uma prova, uma apresentação, uma situação importante. Isso é normal. O problema é quando a ansiedade vira constante, quando o corpo não consegue relaxar, quando a mente vive acelerada e quando você acorda cansado, dorme cansado e parece que vive em alerta o tempo todo. A ansiedade excessiva começa a atrapalhar a sua paz, o seu sono, a sua concentração, os seus relacionamentos e a sua autoestima. Então, muitas pessoas passam anos sofrendo sem entender o que está acontecendo. Então, como o cérebro entra em alerta? Existe uma parte do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Ela funciona como um alarme emocional. Quando o cérebro acredita que existe uma ameaça, essa região ativa o corpo inteiro. Então, o organismo vai liberar a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios deixam o corpo preparado para lutar ou fugir. Então, por isso você sente coração acelerado, tensão muscular, mãos geladas, suor, falta de ar, tontura e sensação de perigo. Então, o problema é que as pessoas ansiosas vivem esse sistema constantemente. O corpo começa a ficar esgotado. O corpo cansado, muitas vezes, e o cérebro cansado de sobreviver. Então, por que o corpo sente tudo? Muita gente acha que a ansiedade é só emocional, mas não é. A mente e o corpo estão completamente conectados. Quando a mente e o corpo estão completamente conectados, entra em alerta e o corpo reage imediatamente. E por isso que a ansiedade pode causar a dor no peito, a falta de ar, aperto na garganta, tremores, dores musculares, enjoo, intestino acelerado, insônia e cansaço extremo. Isso assusta muito, porque os sintomas parecem reais. Eles não são reais. Você não está inventando. O seu corpo realmente sente. Talvez você já tenha ido ao médico, feito exames e ouvido. Está tudo bem, mas dentro de você parecia que alguma coisa estava errada. Isso gera ainda mais medo, porque a ansiedade também cria hipervigilância. Você começa a absorver o corpo o tempo todo. Começa a observar o corpo o tempo todo. E quanto mais observa, mais você sente ansiedade. A ansiedade não é frescura. É uma das piores coisas para quem sofre de ansiedade, é ouvir frases como: isso é falta de força, é só pensar positivo e parar de frescura. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é um corpo em alerta constante. É um cérebro tentando proteger você o tempo inteiro, mesmo exagerando na proteção. Se entender isso, muda tudo, porque ao invés de se odiar, você começa a compreender o que está acontecendo dentro de você. O seu corpo não está contra você, ele está tentando proteger você. Então agora eu vou fazer um exercício aqui para você. Agora eu quero que você faça uma coisa muito importante. Pode pegar um papel, uma caneta ou escrever no seu celular, como você quiser, no computador, e você vai responder a seguinte: quais os sintomas que você sente com mais frequência? Vai escrever tudo. Exemplo: coração acelerado, pensamentos acelerados, medo, falta de ar, tensão, insônia, tontura, cansaço. Depois escreva: em quais momentos da sua vida piora? Esse exercício vai começar a aumentar a sua consciência emocional. Entender sua ansiedade é o primeiro passo para recuperar o controle.
Bom, se essa aula te ajudou, você deixa um gostei e comenta aqui embaixo. Meu corpo vive em alerta. Eu quero saber que você está aqui comigo nessa caminhada. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os sintomas físicos da ansiedade. Se você entender sobre por que o corpo reage de tantas formas intensas, eu vou deixar aqui embaixo do link na descrição e no primeiro comentário a próxima aula, tá? Um grande abraço.